Estamos aqui novamente no nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Faculdade de Educação, coordenado e dirigido por mim, Márcia Batista, conjuntamente com a professora Neide Aquino Norris. Hoje, em especial, vou pedir para vocês um pouco de paciência com a minha voz, que eu não estou lá muito bem, mas a gente não quis deixar de gravar nosso programa, que tem hoje um convidado especial da Faculdade de Psicologia, o professor Pedro Ambra. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês, Neide e Márcia. Então, para a gente também é muito prazer estar com você, e nós vamos com um tema up-to-date, vamos falar sobre masculinidade e gênero. Como é que você chegou nesse tema, Pedro? O que te levou para esse tema? Olha, foi um pouco ao acaso, sabe, Márcia? Enfim, fiz psicologia, me interessei por psicanálise e fui percebendo que na psicanálise, mas não só nela, havia muitos trabalhos sobre feminilidade, né? O que é mulher, o que era mulher e assim por diante. Eu achava isso interessante, né? Eu acho que é importante que tenha reflexões sobre isso, ainda mais quando elas estão amparadas por, né, um horizonte crítico. Mas eu pensei, por que será que tem tão pouca coisa sobre masculinidade? Foi uma curiosidade, assim, né? E aos poucos, né, começando a ler um pouco, fui pensando, será que tem pouca coisa sobre masculinidade porque a gente continua acreditando que o homem é o universal, né? Ou seja, aquela coisa que está aí, que é óbvio que a gente não precisa falar. Né? Então, com essa inquietação em mente, eu comecei a pesquisar sobre masculinidade. Né? E isso já tem alguns anos. E como você colocou, né, é um tema atual, né, um tema que está na pauta do dia. E é muito curioso isso, né, porque a gente pensa, a princípio, né, pelo menos desde a modernidade, a gente divide as pessoas em homens e mulheres. Né? Por que será que a masculinidade é um tema que aparece tanto agora? Né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com esse ponto que eu colocava, né? A gente tende a achar que o homem é automático, né? É algo que vai por si só. E na minha pesquisa eu fui tentando demonstrar que não exatamente, né? Se a Beauvoir, né, disse lá no seu segundo sexo, a famosa frase, não se nasce mulher, torna-se, isso vale para o homem também. Inclusive ela própria, né, faz essa adição alguns anos mais tarde. A questão é que na nossa sociedade, né, o processo de tornar-se homem ou tornar-se mulher, ele é muito diferente, né? Não tanto pelas diferenças físicas, né? Em geral, a gente tende a pensar masculinidade e feminilidade, né, a partir, digamos, de uma correspondência psíquica dessas diferenças anatômicas, mas ao longo dos anos, né, e com muita pesquisa envolvida, né, estou dizendo isso porque acho que é importante a gente ressaltar o lugar da universidade, né, no qual a gente tem pesquisas que levam à vacina de Covid, mas a gente também tem pesquisas na área das ciências humanas e da saúde que vão mostrando que essa forma de se pensar o gênero como ligado ao corpo, né, ou ligado ao sexo anatômico, ela é, no mínimo, muito limitante e não explica, de fato, como a gente vai se tornando quem a gente é do ponto de vista do gênero, né? Então, a coisa começou um pouco por aí, Márcia. Pedro, sabe só uma curiosidade? Né? Assim, eu ouço os pais falarem, eu tenho filhos de gênero masculino e feminino, trato igual, tal, mas são tão diferentes. O que faz tornar-se um homem, tornar-se uma mulher? Dá uma pistinha para nós. Nossa, essa, Neide, é a pergunta do milhão. É isso que o pessoal dos estudos de gêneros, as feministas, o pessoal da teoria está debatendo até hoje, né? Acho que o principal ponto, né, para a gente notar é que gênero é uma questão, antes de mais nada, né, dessa pessoa que olha, né? Ou seja, quando a gente diz assim, eu trato meu filho e minha filha de maneira igual, né, ela é igual sob uma determinada ótica. Né? Porque, por exemplo, será que um pai fica igualmente preocupado com um filho saindo 11 da noite, com uma filha saindo 11 da noite para andar na rua?
Não, e não tem como ele se preocupar de maneira igual, porque a nossa sociedade, ela faz com que esse tipo de vivência seja diferente, né? A mulher, ela está num lugar de muito mais vulnerabilidade. Isso, conscientemente ou não, vai fazendo com que a gente vá tendo tratamentos, tendo endereçamentos distintos, por mais que isso não passe, digamos assim, pela nossa consciência ou pela nossa escolha. Daí a noção de estrutura. A gente costuma usar a noção de estrutura para pensar o racismo estrutural, né? Por exemplo, né? No sentido de que não é uma atitude individual apenas, né? Mas ele está na estrutura da sociedade, mas o gênero ele também é uma estrutura. Ou seja, por mais que a gente, e claro, né, esse é um esforço, acho que louvável e cada vez mais presente, né, nas conversas que a gente tem, sobre uma tentativa de fornecer uma educação que não reforça ainda mais estereótipos de gênero que podem ser muito nocivos, né? Em geral, porque as pessoas, as crianças e jovens, a princípio não se adequam, né, a isso, né? O Freud dizia que nós nascemos perversos polimorfos, né? Ou chamava também de bissexualidade primária. A gente nasce um monte de coisa, né? Ao longo da nossa vida, as nossas interações individuais e sociais vão fazendo com que a gente vá configurando uma determinada forma de se posicionar socialmente e do ponto de vista do gênero também. Então, para concluir, mesmo que não seja de maneira consciente, né, o tratamento que pais, né, dispensam as crianças, eles necessariamente são distintos, por mais que a gente não queira, tente fazer o mais neutro possível, digamos assim, isso não é possível porque a nossa sociedade não permite isso. Para começar, o fato de que, na nossa língua portuguesa, né, ou brasileira, a gente usa... né? Então, a gente já começa tratando a criança, mesmo antes dela nascer, a partir de uma determinada perspectiva. Isso tem marcas, né? Não se trata de buscar, né, uma neutralidade total, porque isso é impossível, mas se trata, sobretudo, de tentar subverter, às vezes, algumas maneiras pelas quais o gênero vai acontecendo naturalmente. Né? Acho que você ao que gente. Diga. Com todas essas letras, né? GL, BTS, PTE, PTO, você não acha que a gente está caminhando para tornar a discussão de gênero um pouco, não sei, eu vou usar a palavra, não está muito boa, mas obsoleta, quer dizer assim, gênero humano seria suficiente da gente poder, de fato, abrir para uma possibilidade de uma vivência erótico-sexual, não é só erótico, porque a gente fica centrando como se assim, com quem transa? Aí você define. E é muito mais que isso. Né? O gênero é muito mais que isso. Não se limita a com quem transa. É muito mais amplo. Acho que você pode falar um pouco disso também. Você não acha que está um pouco... É legal falar, porque ainda tem muito a se dizer, mas começa já a ser obsoleto? Nossa, excelente pergunta, Márcia, porque ela também faz a gente ter que pensar o que significa gênero, porque gênero é uma palavra, hoje em dia, muito ampla, ela pode querer dizer 1000 coisas diferentes, né? Os debates aí nos estudos de gênero, eles estão um pouco ao redor daí. Se eu penso gênero, né, como uma identidade fixa, que se reduz a homem e mulher, né, e que é um eco, digamos assim, simples de uma diferença corporal e que quem não está com gênero direito, digamos assim, né? Existe um discurso até religioso que vai um pouco nessa ordem, um discurso pode ser muito perigoso, né? Que eles dizem da ideologia de gênero. A gente vai dizer, bom, isso está todo passado, né? A gente pode ir para outros campos e nesse ponto eu estou de acordo. Agora, se a gente pensa gênero, né, como uma forma de incluir a dimensão, digamos, de poder e assimetria entre essas diferentes vivências, aí eu acho que ele se mantém pela seguinte razão. Se é verdade que, sei lá, num futuro, né, ou idealmente, a gente gostaria que as pessoas pudessem gozar, se vestir, ser e não ser, né, acho que a teoria queer coloca um pouco isso, né, eu sou, sei lá, eu sou não binário, eu não tenho nenhuma dessas. Com todas essas possibilidades, se no horizonte elas servem para dinamitar o gênero, acho que isso, no fundo, né, todo mundo quer, né, que o gênero ele não seja mais uma questão que marque a nossa vivência pelo meio do poder. Atualmente,
a gente se precisa, em alguns momentos, se valer dessas categorias para até defesas de determinados grupos. É um debate que muitas vezes algumas pessoas colocam sobre o manto do identitarismo. Então, para defender minha existência, a possibilidade, sei lá, de eu caminhar na rua, de eu não sofrer uma agressão, se eu for uma pessoa trans, por exemplo, essas identidades, elas podem valer. Agora, o problema é quando a gente se reduz a elas, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente está na discussão atualmente. Eu vejo, né, o quanto é complexa essa discussão por vários motivos. Eu tenho um neto que adora andar de vestido. E a vida vai me transformando, me trazendo situações que eu fico pensando. O que isso significa? A que lado isso leva? O quanto difícil para mim, né? E outro dia eu estava brincando assim com ele que assim, roupa a gente veste, roupas são para se vestir. Isso tudo é roupa, escolha que você quer, né? Embora isso não seja simples, porque acho que também a gente tem que lidar muito nessa contradição entre o que foi vivido, marcado na gente, né, que vem no leite, e aquilo que a gente vem pensando. Como é que você vê essa possibilidade de pensar de fato uma nova masculinidade? Mais do que pensar, viver. Nossa, Márcia, então, eu acho que a gente está num momento, acho que no Brasil, né, porque em outros lugares do mundo, acho que isso veio um pouquinho antes, né, de se dar conta, aos poucos, que a masculinidade, o ser homem, é uma identidade, não é algo automático, né, não é algo natural. E de novo, né, vou fazer um paralelo aqui com uma questão que caminha junto com o gênero, que é a da raça, né? E aí a gente está num momento parecido com o que se costumou chamar de branquitude, né? Ou seja, a gente percebe que uma determinada forma de se posicionar no mundo, ela é marcada, ela é identitária como as outras, né? Não é? Porque no comecinho dos estudos de gênero, gênero era sinônimo de mulher, né? Mulher tem gênero, homem não, homem é homem. E isso, claro, nunca foi verdade, mas por uma questão ideológica a gente não parava para se perguntar muito isso. E agora, cada vez mais isso está na ordem do dia, né? Por exemplo, fiquei sabendo recentemente que um cantor conhecido chamado Thiago York fez uma música sobre masculinidade, né? No qual ele questiona um pouco essas vivências que muitas vezes, ainda hoje, né, são de muita violência na socialização de meninos, né? A ideia de que menino não chora ou que não pode usar determinadas roupas, como você estava mencionando há pouco. Então, descobrir-se, né, alguma coisa diferente desse ideal, desse mito, né, do machão, do todo-poderoso, e isso é bastante presente, assim, num determinado discurso conservador, que vê uma masculinidade perfeita no passado, né? Então, você já deve ter ouvido essas expressões, né? Crise da masculinidade, né? Antes os homens sabiam o que era ser homens, agora não sabem mais, né? Pois bem, isso vai criando uma ilusão de que havia, né, um homem perfeito, fechado e total, antigamente, que hoje é que eles estão perdidos. Isso, historiograficamente, não se verifica muito. A masculinidade, ela sempre teve uma certa questão com a crise. Atualmente, o que a gente... Alguns termos têm circulado, né, por mais que não sejam muito acadêmicos. A ideia, por exemplo, de uma masculinidade tóxica, né, que é um termo que pode ser interessante para pensar, né? O fato de que essa masculinidade faz mal também ao homem, né? Claro, a gente tem que nunca esquecer que quem sofre, né, o machismo quase sempre são as mulheres, mas existe um efeito também para o próprio homem e entre homens, né? A violência, o maior índice de mortes violentas em homens tem a ver com a masculinidade também, né? Então, como escapar dessa forma que, enfim, limita e traz tanto sofrimento para todo mundo? Você trouxe um dado interessante, eu queria que você contasse um pouco como é que é essa morte que tem a ver com masculinidade entre homens. Acho importante marcar isso, porque a gente sempre fala da relação mulher-homem, e acho que tem esse aspecto é novo para mim. Então, eu queria que você marcasse. Eu acho que isso é muito importante, lembrando que assim, a realidade é muito complexa, né, Márcia? Então, às vezes a gente tem que lembrar que duas coisas que aparentemente são contrárias, elas coexistem ao mesmo tempo. Então, se por um lado é verdade
que as mulheres são a grande vítima do machismo, e quem perpetra isso são homens. Por outro lado, é também verdade que, digamos assim, sei lá, numericamente, os homens são a maior vítima dos próprios homens. Essas duas coisas são verdades, né? Então, e estou aqui me baseando num TCC que eu orientei aqui na PUC, né, de um hoje psicólogo, né, chamado Caio Pandini, que ele pesquisou masculinidades, não só essa questão da violência, mas também sobre a questão da saúde, né? Esse é um ponto assim bem pouco comentado e para mim extremamente importante. A saber, a sociabilidade marcada pelo gênero atualmente, ela ainda faz com que as meninas sejam ensinadas a cuidar, né? E os homens a fazer coisas, né? Ou seja, a gente percebe, né? Isso assim ainda hoje, né? Mesmo com o pessoal mais jovem, termina uma festa, né, um almoço de família, é muito mais comum, né? Tem exceções, mas é muito mais comum as mulheres começarem a recolher as coisas e lavar a louça, e os homens vão fazer qualquer outra coisa, vão pegar no celular e tal. Não é que eles estão pensando, eu vou ser machista, eu não vou lavar a louça, porque isso é coisa de mulher. Não, isso acontece, é estrutural, né? Então, a mulher, ela na sociedade, ela ainda é mais ensinada a cuidar, né? E isso tem a ver, vejam vocês, essa coisa que a gente sempre fala nas aulas, né? O biopsicossocial, que às vezes é uma coisa muito abstrata, né? Ela tem exemplos muito concretos, que é a questão da saúde do homem. Por quê? A gente sabe que mulheres vivem mais do que homens, isso é uma máxima, né? Em todos os países do mundo. Claro, há uma ou outra explicação de ordem biológica para isso, mas a maior... os anos que as mulheres vivem a mais tem muito mais a ver com o fato do homem não cuidar da sua própria saúde, né? Ou é uma mulher que vai fazer isso, ou ele vai ficando doente achando que não é nada. Ele tem um certo descompasso, inclusive, com o próprio corpo, né? Então, isso, junto com a questão da violência, vai fazendo com que a vida do homem acaba sendo menor, muitas vezes muito mais restrita, né? Voltando à questão da sexualidade, né? Por exemplo, essa ideia de que, nossa, eu posso ser homem e me interessar por um outro homem, né? Mas também posso gostar de mulher, eu posso ser bi. Isso ainda hoje é algo que é vivido com muito conflito para os homens. Então, a masculinidade, ela é atravessada por tudo isso. Por fim, o horizonte que se coloca, né, que tem se debatido atualmente, é essa ideia da desconstrução. Preciso se desconstruir, né? É uma ideia né, meio complexa, é um conceito complexo, que veio lá do Derrida, estava falando de outra coisa, mas hoje em dia caiu na boca do povo, né? A ideia de que eu vou me desconstruir no sentido de que eu vou rejeitar, né? Eu vou tentar contornar algumas formas muito marcadas de serem homens e que muitas vezes não conversam com quem eu de fato sou e produzem sofrimento para mim e para o outro. O problema, por fim, é colocar essa desconstrução no lugar de um novo ideal, né? Então, agora eu quero ser o desconstruidão. Então, eu vou fazer tudo para ser desconstruído e tal. Isso também talvez não converse muito com quem eu seja, a maneira pela qual eu desejo, a maneira pela qual me relaciono comigo e com o outro, e assim por diante. Então, é meio que um mato sem cachorro, mas é um mato sem cachorro com, parece, um pouco mais de possibilidades de discussão, de vivência de masculinidade do que era há alguns anos atrás. Pedro, eu penso, assim, tem algumas curiosidades, né? Entre elas, essa que eu vou comentar com você. Existem várias abordagens dentro da masculinidade, né? A heterogeneidade, enfim, trans, bi, mas eu quero retomar um pouco essa questão da masculino e feminino, né? Porque a mulher mudou muito de posição. E hoje, o que as mulheres, às vezes, me falam é que elas se tornaram, por exemplo, executivas, elas saíram um pouco desse papel feminino de arrumar a casa, têm outros cargos, e que elas têm dificuldade de lidar com o masculino, certo? Porque o masculino compete com ela na visão profissional. Como você vê essa relação feminino-masculino, o masculino e a nova visão do feminino, que já está aí posta na vida da gente, né? Você tem alguma observação sobre isso, Pedro? Olha, essa é um ponto importante, porque, historicamente, esse é uma das características que foi marcando uma das primeiras conquistas do feminismo, pelo menos do feminismo ocidental, né? Que é, primeiro, o voto, e segundo, uma possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Claro,
Isso tem a ver, né, com o contexto hegemônico, né, das potências que estavam em guerra. Os homens estavam exercendo trabalho fora e as mulheres passaram a pouco ingressar no mercado de trabalho. Então, isso vai fazendo, né, com que a gente tenha, de fato, uma reconfiguração de como o gênero vinha sendo dividido até então. O fato é, existe uma dificuldade, a meu ver, de conseguir separar, né, o que seria essa partilha do ponto de vista do trabalho, do que seria uma partilha ou uma diferença, né, não uma desigualdade, mas uma diferença entre homens e mulheres, mas também pode ser entre outras divisões do gênero, do que é essa igualdade do ponto de vista do trabalho e o que pode ser uma desigualdade, por exemplo, erótica. Né? Eu posso, né, ter interesse por uma mulher, sei lá, que se coloque de maneira mais ativa ou mais passiva, mas o problema é quando isso começa a espraiar para campos que estariam para além do erótico. Então, essa ideia de que a mulher não serve para trabalhos muito racionais, etc., ela é completamente ideológica, né? Não faz sentido algum. Nos ambientes de trabalho, por mais que a gente tenha muitas diferenças, né, empresas, né, de tecnologia que tem até políticas inclusivas em relação à mulher, ainda existe, né, um preconceito muito grande. E, por exemplo, pontos que sempre impedem, que é a maternidade, né, que na nossa sociedade, né, quem se encarrega do cuidado dos filhos, né, ainda é mulher, por mais que o casal possa fazer, a célula, né, possa fazer um grande esforço aí de repensar isso do ponto de vista do trabalho tem impactos altíssimos, que as empresas ainda não têm ferramentas que possam lutar contra isso de maneira mais ativa, né? Então, todos os gráficos, né, mostram que a mulher, depois que ela tem um primeiro filho, tem sua renda, ela despenca, mesmo que ela retorne ao mercado de trabalho, para além do fato de que as mulheres recebem menos, né? E, por fim, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque ela faz a gente conversar sobre outro ponto que eu mencionei aqui, falei um pouco da raça, mas também é importante lembrar de uma questão de classe, né? E de trabalho, ou seja, a mulher, ela, em 99% dos lugares do mundo, ela recebe menos que o homem pelo mesmo trabalho, né? Isso não é um qualquer, né? Isso vai colocando a mulher, mesmo que ela faça um trabalho excelente, né, ainda num lugar de minoridade em relação a um cargo, digamos, muito alto, isso muitas vezes é feito a custas de muitas outras coisas, né? Então, acho que é importante lidar e para concluir, eu acho que um outro dado importante que fala do Brasil quando o Bolsa Família começou aqui, a gente teve um fenômeno muito curioso, que era mulheres no interior do país se separando, né? Ou seja, o que os estudos foram mostrando? Que você tinha muitos casamentos em que a mulher estava completamente aprisionada. E como Bolsa Família, estou dizendo Bolsa Família porque foi uma política que, a partir de determinado momento, ela era feita para a mulher, para a chefe de família, né? Então, aquele valor que é muito pequeno, né, mas ainda assim isso permitiu que a mulher pudesse sair de uma situação de dominação, né? Então, é sempre muito importante pensar essa dinâmica, essa espessura do trabalho, né? E, claro, por fim, o que ela rebate do ponto de vista das relações íntimas, né? Muitos homens ainda ficam super reticentes quando a mulher ganha mais, né? Então, um absurdo. Mas você sabe, Pedro, que inicialmente esse dinheiro ia para o chefe de família e ia para os homens, não ia para as mulheres, né? E o que se observava é que eles gastavam o dinheiro com eles e deixavam a família na miséria do mesmo jeito. Alguns, inclusive, né, punham o pé na estrada, deixando a mulher ainda mais sem cuidados. Então, nesse sentido, é que se passou a dar o dinheiro para elas, para que elas pudessem se valer de cuidar dos filhos que elas tinham, né? Agora, tem um aspecto que eu acho que é importante, que eu vejo na clínica com muita frequência, é que nós temos um discurso muito claro de que não cabe, que tem que ser dividido. Mas durante a pandemia, por exemplo, algumas das minhas clientes que tiveram filhos pequenos,
e que passaram a trabalhar em casa, elas praticamente enlouqueceram, porque os homens não fizeram nada. O trabalho deles não pode ser interrompido, a vida deles não pode ser alterada. E trabalhar com elas no sentido de que elas pudessem entender que parte daquilo acontecia porque elas não se davam o direito a, foi muito, e tem sido muito longo, né? Eu tenho uma filha exótica nesse sentido, que assim, ela trabalha muito, ela é mãe de trigêmeos, mas assim, a briga dela o tempo todo, quando alguém diz assim, ai, como seu marido ajuda, ela fala, não, ele é um adulto funcional, ele não me ajuda não, ele compartilha, divide. Né? Todo o tempo isso está presente no nosso discurso e a gente escorrega com muita facilidade. Claro, porque é a estrutura agindo no nosso corpo, né? Racionalmente, todo mundo, poucas pessoas vão dizer, não, o homem não tem que trabalhar em casa, não. O homem só trabalha, quem cuida dos filhos, o homem não pode lavar louça. São poucas as pessoas que vão dizer e enunciar isso. No entanto, na praxis, não é isso que se observa. Falar de gênero é falar dessas estruturas que operam muitas vezes para além das especificidades, para além das singularidades. E, portanto, fazem com que a gente tenha que ter políticas ativas em relação a isso. Então, sei lá, eu pessoalmente, como homem, né, eu percebo que eu tenho que ficar me policiando toda hora, por exemplo, para deixar a louça sempre limpa. Porque se deixar o meu automático é não cuidar. O meu automático é não cuidar da casa, do outro e assim por diante. Então, isso, claro, mas isso é uma posição individual. A gente não consegue fazer política pública em relação a isso, né? Mas eu acho que pensar a masculinidade, uma masculinidade melhor, né, ou uma masculinidade outra, implica poder falar disso, poder colocar isso materialmente, né, à vista, não só do ponto de vista do discurso, das músicas e dos artigos, né, e ativamente pensar uma outra forma de ser e estar no mundo, que no fundo vai ser melhor para todo mundo, tanto para as mulheres que vão poder se sobrecarregar menos, eu digo sobrecarregar menos porque a gente está no neoliberalismo, então todo mundo está sobrecarregado, e principalmente para os homens para poder ter uma outra vivência de vida que saia desse lugar muitas vezes tão fechado, tão circunscrito, que é, no fundo, pensar só em si. Então, a gente tem 1 minuto para terminar o programa, porque você viu, ele vai rápido e a gente sempre quer falar mais. E eu vou dar esse minuto para você falar sobre algo que a gente não perguntou, não comentou e que você gostaria de falar no programa. Vai lá. Olha, que difícil, por mais que eu ficar muito, esse ponto que fica de fora, né? Eu acho que pensar a masculinidade hoje pensar, acho que a partir fora de um regime que seja um regime, claro, que reduza tudo ao sexo, mas também fora de um regime moralista, né? No sentido de que, bom, eu tenho uma dificuldade com um homem que tem ou homens que têm atitudes, né, práticas que são ruins, né? Mas lembrar que ele foi educado dessa forma, né? Então poder transformar, sei lá, homens em aliados de uma luta que o grande balão disso, o grande guarda-chuva disso é o feminismo, requer também negociações, requer educação, né? E não só, claro, é muito importante ter responsabilizações, especialmente no caso de violência contra a mulher, né? Ou questões de assédio no ambiente de trabalho. Isso é incontornável, isso é essencialmente muito importante. Por outro lado, é preciso pensar em táticas que façam com que a gente possa lembrar esses homens que pode ser melhor de outro jeito. Além de obrigada, Pedro. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela nossa audiência, obrigada, Neide, pela companhia, pelo trabalho conjunto. Até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.